Vou saltar uma, duas e agora vou bater com o peito de pé. Não vai com o pé mole, senão a bola não vai. Sem pôr o pé no chão. Joga um pouquinho mais baixo. Tá jogando na canela dele. Não, mas não, pode começar, já começou. Tá queimando? Vai queimar mesmo. Aí, tudo bem? Eduardo, como vai? Tudo bem? No começo, quando eu cheguei, né, gente, olharam torto. Sempre teve os meninos aqui que davam treino pra eles. Mas depois é bem complicado. Essa aqui é a pior idade, porque é difícil de entrar na cabeça. Você explica um negócio, passa 5 minutos já não sabe mais. Força, força. Vamos, Gui. A maior dificuldade é a rua. É manter o moleque entretido aqui. Põe o pé firme, João, senão a bola não vai. Se for com o pé mole, a bola não vai. Firma o pé. Sem pôr o pé no chão, Guilherme. Te respeitam ter uma treinadora mulher? Respeita. Conversa, põe no colo, daí os caras acabam respeitando mais. É muito bom, porque quando eu ia pra rua, ficava o dia inteiro assim, ó. Ela preocupava com a gente. Uma vez, eu não fui pro treino, aí tinha um menino parecido comigo, soltando pipa. Ela falou assim, Manuel, você não quer eu, né? Porque ela preocupa comigo pra jogar futebol, assim, essas coisas assim. Ela brincava muito com os meninos na rua, né, de jogar bola. Chegava da escola, a molecada já tocava a campainha, chamando ela para jogar, falava que ela jogava bem. Comecei a me interessar por futebol num clube que a minha família era associada. E eu, na verdade, fazia balé nesse clube, lá com 8, 9 anos. Aí, pra ir pro balé, tinha que passar pela quadra. Eu sempre ficava sentada lá, observando. Aí, um dia o treinador falou assim, quer brincar? No início foi assustador, né? Porque você não imagina, você pensa sua filha dançando balé, ela já nessa época, ela fazia alguns desfiles. Eu sempre fui muito agitada e balé não era uma coisa muito agitada. E ali eu via aquela correria e aquilo me deixava vidrada e eu ficava sentada ali por horas assistindo ele jogar. Mas, enfim, aí eu comecei a acompanhar. Então, nos joguinhos ia ela e a molecadinha. Ela e os meninos. E ela jogou com os meninos até vir para o Saad, aqui em Águas de Lindóia, em 2006. Toda essa época ela jogou só com meninos. Aí ela acabou deixando e nunca mais saiu. E ela começou a jogar na escolinha de São Paulo. Ela tinha 8 anos, a gente vinha de Itapetininga para São Paulo, segunda e quarta e sexta, para ela treinar na Associação Sabesp. No começo eu sofri muito preconceito, desde novinha. Tipo, minhas amigas falavam, você vai jogar bola só com menino? Tipo, isso é coisa de homem, é coisa de moleque. Aí às vezes tava jogando, me machucava e ralava tudo. Aí, olha aí, você tá toda machucada, isso aí não é coisa de menina. Tipo, eu sofri muito preconceito. As minhas amigas começaram a me olhar bem torto no começo mesmo. Ela jogava pela escolinha de São Paulo e eles estavam jogando um campeonato. Quando houve uma denúncia de um pai que dizia que ele não aceitava que uma menina jogasse contra o filho dele. E a secretaria simplesmente mandou um fax, naquela época não era fax, né? Mandou um fax lá para a Secretaria de Esportes da cidade, dizendo que ela estava proibida de jogar. Se eles tivessem ganhado o jogo, eles nunca teriam feito isso, porque o menino estava jogando. Inclusive o gol tinha sido meu. Imagine, uma menina de 8 anos, né, tava brincando, o esporte ainda era uma brincadeira para ela, né? O São Paulo tomou as dores dela, aí entrou com uma ação na justiça, pela liminar do juiz, ela começou então a jogar com os meninos esse campeonato. Era até interessante porque ela ia com o oficial de justiça. Foi um bafafá na minha cidade. Tenho uma filha que tem 10 anos hoje em dia, a Tulane, ela começou a jogar com 6 anos, futsal. Mas foi difícil no começo, porque ela sofria muito machismo dos meninos, né? Então você vê, tá tão enraizado na nossa cultura que meninos de 6 anos dizendo pra ela, você é menina, você não tinha que estar aqui.
né? E ela começou jogando na linha, não passava a bola para ela. Ah, não passa para a menina porque a menina é ruim. Mas foram várias as vezes que ela chegou em casa chorando. Como lá em casa ela tem todo um suporte, não só meu como do pai, então a gente foi fortalecendo ela para enfrentar isso. E com 8 anos ela resolveu ser goleira, né? Então, além de ser a única menina, ela resolveu ser goleira. E hoje ela joga e ela enfrenta, hoje ela é super respeitada pelo time, mas foi algo que ela teve que batalhar, ela teve que lutar para ter uma escolha dela respeitada. Olha, para você ter uma ideia, na época que ela ganhou na Justiça, a Thaís recebeu muitos jornalistas. A própria jornalista chegou a perguntar se no quarto dela tinha ursinho de pelúcia, dando uma ideia de que porque ela jogava bola, ela não podia gostar de ursinho de pelúcia, de nada, né? Na época aquilo lá pra mim era pura diversão. Eu não imaginava que isso era o que eu ia querer fazer da vida. Engraçado é que dessa turma toda que ela jogou, a única que continuou jogando foi ela. Os meninos nenhum vingaram. Aqui são fotos de quando ela jogou no Palmeiras. Esse aqui foi um torneio internacional interclubes que teve, Campeonato Paulista pelo Palmeiras, e agora está jogando pelo Guarani. Porque o futebol feminino, ele se fala que é profissional, mas é muito diferente do profissional que a gente conhece do futebol masculino. É muito difícil. Ele é profissional lá no papel, mas tipo, os campeonatos são amadores, apesar de ter Campeonato Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, é com muita dificuldade, sem dinheiro nenhum. Os times têm que se virar para comer, para viajar. E a diferença também é que você é profissional de futebol, mas você não tem uma carteira assinada. Quanto que você ganha para jogar pelo Guarani? Tenho meu emprego, que eu ganho R$760, e o Guarani me dá mais uma ajuda de custo, ao total eu tiro R$1.000. E dá para se manter com essa grana? Dá porque eu tenho minha família, eu tenho um suporte. A gente sabia que tinha indícios de que a mulher jogava futebol já no começo do século XX, mas a gente não encontrava nos jornais. A gente levou um susto, na verdade, foi essa notícia. Em 1926, o anúncio do circo Os Irmãos Queirolo, anunciando dentro do seu espetáculo um torneio de futebol feminino. E era com esse time aqui. Essas moças, elas vestiam as camisas dos clubes onde o circo passava. Então, da cidade que o circo chegava, era esse o time que as moças iam jogar. Esse fato que desperta pra gente o lugar da mulher nessa história do futebol. O futebol chega no país em 1800, né, final de 1800, com Charles Miller. Já nessa época a gente tinha algumas partidas não oficiais, ou seja, nenhum campeonato nacional de futebol feminino. Em 41, o governo de Getúlio Vargas, então no regime do Estado Novo, baixa um decreto-lei que proíbe as mulheres de praticarem esportes que fossem contra as condições de sua natureza. O decreto não especifica qual o esporte, mas o debate social sobre o futebol, que nesse período já era um esporte mais popular no Brasil, logo nas entrelinhas desse decreto que obviamente o futebol estava dentro desse esporte que ia contra as condições da natureza feminina. A partir de 1979 essa lei cai, através de uma equipe de lutadoras de judô, que vai até o Uruguai participar de uma competição. O técnico escreve todas as mulheres com nome de homens, né, para o Conselho Nacional de Desportos não barrar a saída delas, mas quando elas voltam o Conselho Nacional percebe e chama elas para serem interrogadas. Só que como elas aparecem no interrogatório, né, ou para prestar contas para o Conselho Nacional, vestida com o kimono de luta e com as medalhas que elas tinham conquistado. Foi só no começo dos anos 80 que o nosso Conselho Nacional de Esportes regulamenta o esporte feminino, o futebol feminino no Brasil. Eu ia com as meninas para um campo, mudava de bairro, ia jogar no outro bairro. Quando eu chegava lá, não sei quem tinha algum linguarudo lá que falava, daí a pouco chegava o camburão da Polícia Federal e me levava. Eu me senti ultrajada, me senti, sei lá, destruída, porque era uma coisa que eu gostava, era uma coisa que eu queria. Toda vez que eu jogava eu ia presa. Então eu resolvi fazer o curso de árbitro, porque a Constituição não falava nada sobre apitar, só falava de jogar futebol. Cada vez
vez que eu ia na CBD, o senhor Jean-Marie de Avelange inventava uma coisinha para mim. Primeiro era a Constituição que proibia. Eu peguei o Pedro Aleixo, procurei, que era um jurista, foi vice-presidente do Brasil. Aí o Avelange disse que... Ah, tá, não proíbe, ok. Mas acontece que a estrutura óssea da mulher é inferior à do homem. Aí fui na Medicina Legal do Rio de Janeiro, o médico falou, não vou fazer exame nenhum, porque eu sou médico, eu sei que a mesma quantidade de osso que você tem no teu corpo, eu também tenho. Então isso aí é balela. Aí a terceira dele, e quando você estiver, né, naqueles dias, como é que você vai apitar futebol? Eu falei, doutor Avelange, o senhor não é campeão de natação pelo Fluminense e alguma colega sua já deixou de competir porque está nesses dias que o senhor acaba de me indagar? Aí ele pegou e disse assim, olha, eu vou te falar uma coisa, que é para você desistir de vez. Enquanto eu for presidente da CBD, nenhuma mulher nem joga e nem apita de futebol. Sabe por quê? Porque eu não quero. Ele é a representação mais importante na época, ele disse não. Então, qual é o significado disso, né? Não é só uma pessoa dando um não, mas é um órgão, né? A CBD dando um não. Então eu falei assim, eu tenho que conseguir uma audiência com o Médici para poder ver se ele me ajuda, né? E ele escreveu para o Avelange, solicito outorgar o diploma da senhorita Léa Campos para que ela possa representar o Brasil no Mundial Feminino, que será realizado no México a partir de tal dia. Ele leu a carta e mandou me chamar, não me mandou nem sentar. Eu vou ver o que eu posso fazer por você. Eu falei, não, senhor, o senhor não vai ver o que o senhor pode fazer para mim. O senhor vai cumprir a ordem do presidente da República. Ter a necessidade de acessar um presidente da República para aceitar um pedido, né, um convite para apitar um campeonato tão importante internacionalmente, devia ser, né, um privilégio, né, você ter uma representante no seu país. Ela ainda conseguiu porque ela ainda teve a chance, né, na época de conversar com o então presidente Médici. Muitas talvez não teriam essa oportunidade. Né? Estar no México para apitar esse jogo foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, porque tocaram o hino dos dois países e tocaram o hino nacional para mim. Eu levei uns 10 minutos para me recompor, porque minhas pernas viraram gelatina mal feita, ficou tremendo e eu não conseguia ficar em pé. No final das contas, apitei o jogo, foi tudo tranquilo, fui homenageada pela imprensa, homenageada pelos diretores lá das duas equipes, né, os responsáveis, né, pelas duas equipes, as meninas também me cumprimentaram das duas equipes. Depois de volta para o Brasil, fui convidada para apitar em Portugal, lá eu apitei 19 jogos. A gente vê uma diferença super básica, assim, um menino de 5 anos, a família já coloca numa escolinha. Uma menina de 5 anos não vai achar uma escolinha para jogar. Então, da trajetória das jogadoras de futebol que jogam hoje na seleção, a maioria delas começou jogando com os irmãos nas escolinhas e elas ainda eram deixadas um pouco de lado por preconceito dos meninos e dos pais desses meninos, né? No começo, minha mãe não gostava muito. Ela sempre falava que não era pra me jogar, porque não é coisa de menina. Tem sempre esse preconceito. Mas depois de um tempo ela foi vendo que era isso mesmo que eu queria. Que era isso que me fazia feliz, isso que eu queria. Então ela acabou deixando. Tira a mão. Vai ser no zóio. Tô louco, senão vai ser no zóio. Eu não tive preconceito da parte da minha família por eles gostarem muito. Então a gente saía pra jogar, saía eu, meu irmão, meu pai. Então se tornou algo familiar, um programa de família. Então nunca tive esse preconceito da parte da minha família. Eles sempre me apoiaram. Até hoje minha mãe sente falta de mim. O meu pai aceita de boa, mas minha mãe é mãe, né? A gente já ouvi muito isso também. Isso é coisa de menino, vai brincar de boneca, vai brincar de casinha. Mas quando a gente gosta, não tem outro jeito. Eu tenho um filho de 33 anos agora, nunca pegou numa bola. Na família, ninguém. Ninguém. Não sei de onde que saiu esse dom. Agora vocês vão ver como faz um gol. Quem que é seu principal ídolo no futebol? Cristiano Ronaldo. Você assiste futebol feminino? De Brasil, sim, essas coisas. O que você vê? Eu vejo a Marta. Ela joga demais. Ela tem não sei quantos, 100 e pouco gol de falta. Falaram lá no... Quem que joga mais, a Marta ou o Cristiano Ronaldo? Os homens, não. Os homens. Eu sou o guerreiro que sou
sozinho eu mato mil. Eu sou o guerreiro que sozinho eu mato mil. Um ídolo no futebol. Kaká. Por quê? Pela história de vida, é um jogador que pra mim sempre foi exemplo, você nunca ouviu falar nada dele assim muito ruim na mídia. É pela pessoa mesmo. E por tudo que ele fez em São Paulo, né? Eu sou da torcida mais querida do Brasil. E no futebol feminino? Marta. Qual foi o principal título que você já conquistou? Copa do Brasil. Eu moro lá fora já tem, acho que, 11 anos. Esses países, mesmo com essa facilidade maior, ainda existe a questão da parte financeira que não é compatível com o masculino. Na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, por exemplo, as mulheres foram excluídas com um argumento biologista. Não é? As mulheres não tinham condições físicas de suportar a competição e também não tinham condições emocionais, elas não tinham estrutura emocional para suportar a competição. Isso foi que ano? 1896. Modalidades, por exemplo, como a maratona feminina, que só foi incluída no programa olímpico em 1984. O salto com vara só foi incluído em 2000 e o boxe em 2012. Quando a gente observa o número de mulheres que são técnicas ou que são gestoras, isso fica mais dramático ainda. O futebol começa a se organizar, o que se observa é que o futebol feminino no Brasil sempre foi relegado a um segundo plano, inclusive pela CBF. A principal missão é quebrar o preconceito e divulgar o futebol feminino de uma forma bonita, competitiva, elegante, um lado feminino, um jogo mais leve do que dos homens, mas tão artístico ou mais artístico dos homens. E dizer que as escolas devem fazer a prática do futebol feminino com as crianças menores, junto com os meninos. Não ter aquela separação física desnecessária, já que a gente pode fazer coletivamente muita coisa. Porque todo mundo fica falando, é CBF, é CBF, é CBF. Não é a CBF. A CBF precisa de ter atleta para trazer para a seleção. E na seleção nós aqui, ó.